Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sumara Mota e hoje, gente, é numa terça-feira, mais um dia de contação de história. Aí, ó, peguei o meu cafezinho aqui para estar tomando, tá? Delicioso, pois é uma manhã de terça-feira e bora lá, eu vou contar para vocês mais uma história bíblica, tá? Mais uma história para vocês. Vocês se lembram que na semana passada eu falei sobre Davi, mas numa semana antes eu falei sobre Moisés. Então, gente, aqui ó, está falando um pouquinho sobre o chamado de Moisés. Moisés ouve o chamado de Deus. Moisés, ele tinha acabado de matar um egípcio e ele ficou muito desesperado porque ele ficou com medo de ser pego, né? Ele sabendo que ele era da realeza, mas ele era filho adotivo, né? Da princesa. Então ele ficou com medo e ele pegou e fugiu por causa disso. Aí diz assim, ó: Moisés cresceu no luxo, como um príncipe adotado. Mesmo assim, ele sabia que era israelita. Quando Moisés era jovem, ele foi visitar o lugar aonde ele havia nascido, onde se havia tijolos. E lá ele viu os escravos trabalhando muito no barro, debaixo de sol forte. Então, esse é o meu povo, pensou ele. E é assim que eles vivem? Moisés ficou chocado ao ver como eram magros, como estavam curvados pelo peso como ele estava curvado pelo peso dos fardos e como carregavam e o chicotavam. Atrás de si ouviu gritos, virou-se e viu um israelitas. Ele virou e viu um israelita levantando do chão e cerrado aos punhos, ameaçadores. O carregador egípcio batia nele mais uma vez. Ele empurrou, chutou o homem caiu de novo até que ficou quieto. O matou, sussurrou Moisés. Então Moisés ficou cheio de raiva. Correu e se lançou contra o encarregado dos escravos. E chutou e socou até que o homem não conseguiu mais lutar. Ele sorriu quando o homem desabou. Ele ficou olhando quando o homem desabou, mas sua satisfação desapareceu. Sua satisfação desapareceu quando percebeu que o homem morreu. Não, sussurrou Moisés para si mesmo. Posso ter muitos problemas pelo que fiz. Eu não pretendia fazer isso. Ele olhou ao redor em pânico. Talvez pudesse esconder tudo isso. Muito aflito, arrastou o corpo e escondeu-o em um buraco raso, jogando areia sobre ele. No dia seguinte, apesar do receio, voltou ao mesmo lugar para ver o que é que ia acontecer. Para o seu espanto, 2 homens israelitas brigaram, porque estavam machucando um ao outro. Aí disse Moisés: por que estão machucando um ao outro? Quis saber. Não pôde resolver o problema de forma diferente? Teve que estar brigando? Que direito vocês têm de criticar? Zombou um deles, encarando Moisés. Quem o colocou como juiz aqui? Você vai me matar como matou o outro egípcio ontem? Moisés ficou gelado de medo.
Seu crime tinha sido descoberto, tinha medo. As consequências poderiam ser gravíssimas se chegassem a espalhar aquela notícia. E ele resolveu fugir do país. Ele saiu desesperado e ficou em pânico e falou assim: não posso ficar mais desse jeito. Eu tenho que fugir, porque se chegar até o palácio que eu matei um egípcio, eu terei muito problema. Com certeza Faraó não vai me poupar. Então eu tenho que correr. Ele matou, sussurrou Moisés. Ele o matou, sussurrou Moisés. Então Moisés ficou cheio de raiva, correu. Nas cidades selvagens, além do Egito, então Moisés, ele resolveu fugir do país e ele foi para o deserto. Aí, quando chegou no deserto, nas terras selvagens, além do Egito, ele foi recebido por um pastor chamado Jetro. Depois de um tempo, Moisés se casou com uma filha de Jetro e passou a cuidar dos rebanhos do sogro. Um dia, conduzindo as ovelhas e as cabras pelos desertos, cheio de pedra, até uma montanha alta chamada Sinai, quando se sentou, viu algo incrível acontecer. Ao longe, parecia um arbusto ardente em chama, e mesmo assim ele não queimava. Que coisa diferente! Como sempre o fogo, ele fazia com que todas as coisas fossem consumidas, mas ele achou estranho que a sarça, ela ardia em fogo, mas ela não se queimava. E de repente, ele começou a observar aquilo e viu de longe que parecia um arbusto ardente em fogo, e ao mesmo assim ele não queimava. Acho que vou dar uma olhada mais de perto. Eu acho que eu vou dar uma olhada mais de perto, disse para si mesmo. Quando chegou mais perto, ouviu uma voz dizendo: Moisés, Moisés. Moisés olhou em sua volta, não viu ninguém. Então, estou aqui, Moisés. Moisés, de repente, Moisés abriu os olhos em sua volta, não viu ninguém. Estou aqui, respondeu, sem saber o que fazer. Não fique mais perto, diz a voz. Tire suas sandálias, pois esta terra que você pisa, ela é santa. Sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Tenho visto como o meu povo tem sido maltratado. Escolhi você para libertar os israelitas do Egito. Moisés ficou apavorado com o que estava ouvindo. Mas o que eu posso fazer se eles não me deram nem ouvido quando eu tentei protegê-los? Perguntou ele. Por que eles iriam acreditar em mim? Por que eles iriam acreditar que foste tu que me enviaste? Eu tenho medo de repente, eu posso chegar lá e de novo eles falarem para mim aquela história do egípcio que eu matei. Mas mesmo assim, Moisés estava lá, vendo a sarça ardendo em fogo e ouvindo a voz de Deus falar com ele. Vai, Moisés, pois eu escolhi você para tirar o povo de Israel de lá do Egito. O meu povo está sofrendo muito. Todos os dias eu ouço a voz deles chorando e clamando por socorro.
corra, Moisés, e vai. Então Moisés, ele correu e foi para a casa dele, aonde estava a esposa e o sogro Jetro. Vê a vara que você tenha na mão, perguntou Deus. Jogue no chão. Moisés jogou e imediatamente a vara se transformou em uma serpente que se retorcia no chão. Moisés pulou para trás com medo. Moisés pulou para trás com medo. Pois como de repente acontece isso, peguei-a pelo rabo, pegue-a pelo rabo, disse Deus a Moisés. Deus mostrou a Moisés, pegue-a pelo rabo, disse Deus. Moisés pegou a serpente e ela voltou a ser uma vara. Deus mostrou a Moisés outra maravilha que poderia fazer para convencer os israelitas de que fora realmente escolhido por Deus. Mesmo assim, Moisés protestou. Eu não falo bem, disse ele. Tu sabes que eu tropeço nas palavras. Pois Moisés, ele tinha um problema na fala, ele não conseguia falar direito. A voz dele era totalmente gago, ele era gago, ele não conseguia falar direito. Terá Deus suspirado? Terá Deus suspirado? Ou fará apenas o vento? Depois de um longo silêncio, Deus falou novamente. Seu irmão Arão fala bem, disse Deus. Eu vou dizer o que você deve fazer e ele pode ser o seu suporte ou o seu porta-voz. Então Moisés voltou para a casa de Jetro e contou a ele tudo o que tinha acontecido. Jetro concordou em deixá-lo ir com a esposa e os filhos. Então, como Deus havia providenciado, Arão saiu a seu encontro. Juntos foram para o Egito e reuniram os israelitas. Eles lhe contaram sobre o plano de Deus para libertar e mostraram-lhe os sinais. Eles então contaram sobre os planos de Deus para livrá-los e mostraram-lhe os sinais maravilhosos que Deus lhe dera para realizar. As pessoas ficaram convencidas e oraram e agradeceram a Deus por ter vindo a resposta de Deus, que era o resgate daquele povo. Então, Moisés, olha aqui, conversando com seu sogro e junto com a sua esposa, eles saíram de lá do Monte Sinai e foi até o Egito para libertar o povo de Israel. E quando ele chegou, as pessoas acreditaram naquilo que ele estava falando, porque eles estavam sofrendo há muitos anos. Porque quando eles chegaram no Egito, eles chegaram com um faraó anterior, um faraó antigo, que ajudara eles bastante por causa de José. Mas até esse momento, tanto o faraó anterior como José já havia morrido. Então, o povo começou a ser transformado, se viraram escravo. Então, todos os dias eles clamavam a Deus para que Deus tirasse eles daquela situação que eles estavam. E Moisés e Arão começaram a lutar para que eles pudessem sair do Egito. Mas essa história eu conto para você depois, tá bom? Tchau, tchau, gente. Aproveite essa história aí, tá? Daí, uma curtida, curta, compartilhe com as pessoas que gostam de contação de história, tá? Eu sei que tem pessoas que não gostam,
Mas eu já aviso, né, gente? Quem não gosta, não assista, não escuta. Mas você que gosta aí, ó, daí, ó, o seu joinha, compartilha com alguém que goste, tá bom? Para ajudar o canal a crescer. E não esqueçam, gente, ó, não saiam do canal só por causa da contação de história, tá bom? Mas vocês já sabem que toda terça é dia de contação de história. Mas quarta-feira estaremos aí de novo com os nossos passeios maravilhosos e ou com uma loja, né? Que promoções de alguma loja e assim por diante, tá bom, gente? Ó, bye bye para vocês e ficam com Deus, tá? Beijão. Bye bye. Tchau, tchau.